pessoal, aqui é Elisa Kanami Yamaki e nesta aula de hoje eu vou mostrar alguns trabalhos meus para mostrar como eu evoluí nesses anos todos, né? Na aula passada nós terminamos, né, um quadrinho bem curtinho, de uma página só, que a gente tinha começado e acabamos pintando a nossa personagem, né? Vocês viram como eu comecei, eu dei dicas de como você faz, por onde começa, quais as próximas etapas, né, desse trabalho. Por exemplo, a gente começa com as legendas, ou começa com as letras dos balões, começa com os balões, né? E o desenho vai ficando por último, né? E você, ao mesmo tempo que vai trabalhando o que você quer enfatizar no seu quadrinho, ou naquela página, né? E vocês viram nós usando, eu, né, usando o ponto de fuga para fazer o brilho da fadinha, etc. Aqui, hoje eu trouxe alguns trabalhos aqui meus, né, para você sentir como como eu evoluí nesses anos todos fazendo os trabalhos. Então, lembra que no começo, na primeira aula introdutória, que na verdade foi dividida em duas partes, porque ela ficou muito extensa, eu falei que eu sempre desenhei direto a caneta esferográfica, né? No começo era caneta esferográfica azul, em folhas pautadas. Era horrível, né? Horrível de se ver. Uma hora dessa eu mostro, tem uma ali, mas eu resolvi mostrar essa, que é a caneta esferográfica preta. Já está melhorzinho, né? Em papel sulfite. Mas o trabalho é muito antigo, então, lógico que o traçado, né? Vocês vão ver que é mais antigo também. Aqui. Essa aqui é uma página. Na verdade, esse mangá, eu quis fazer uma coisa diferente, né? Então, eu trabalhei nele diferente. Eu fiz páginas, ela ficou meio sanfonada, assim, ó. Tá vendo? Então, eu quis criar um mangá diferente, com páginas diferentes. Mas esse mangá, eu fiz direto a caneta preta. E eu fui fazendo na hora. Eu imagino a página, no caso, eu imaginava a página, né? Aí eu vou desenhando já, preenchendo os balões e fazendo tudo. Depois eu vou achurando e fazendo trabalho, certo? Nesse caso aqui, é a Estrela do Natal, que é uma historinha em quadrinho que eu inventei para ser usada em todos os natais. Por que que eu fiz isso? Eu estudava no colegial e precisava prestar vestibular, né? Então, como eu sabia que eu ia entrar no colégio e que eu ia gastar meu tempo estudando, né, sem poder me dedicar ao mangá, eu criei um mangazinho de Natal. Então, naquele período, quando a escola entra de férias até vir o Natal, era quando eu sentava e desenhava. Eu me obrigava a fazer isso, para não me afastar, né, desse universo que eu tanto amo. Então, eu fazia o mangá, eu ficava até tarde da noite fazendo, porque dependendo do roteiro que eu criava, o negócio ia longe, né? Então, eu desenhava o mangá e sempre assim, nessa rabisqueira mesmo, porque o que eu queria era colocar a ideia, né, a ideia no papel e fazer o trabalho. Era isso que eu queria fazer. Então, esse caso aqui, a Estrela do Natal, é uma historinha que eu criei quando era adolescente, né? Eu tinha 15 anos quando eu criei ela. E desde então eu desenhei durante vários anos. Ela foi me acompanhando em vários natais e sempre aventuras diferentes, né? Envolvendo o Anjo de Natal, envolvendo o Mark, que é o personagem, vamos dizer assim, inimigo dela, né? Que ele quer sempre acabar prejudicando o Natal dela. Mas aqui vocês podem acompanhar, né, as canetas esferográficas pretas que eu usei no meu trabalho. Nesse outro trabalho aqui, é um aniversário de 10 anos, que eu já fazia a estrelinha. Então, eu fiz totalmente colorido e pintei a lápis de cor. Imagina o tempo que eu gastei para fazer isso. Olham, vejam só. Então, nesse caso, eu fiz ela todinha a cores.
E nessa época eu já estava na faculdade, né? Só que assim, eu fazia porque eu gosto de fazer, porque para mim, se você conhece esse quadro aqui, então, né? É o autógrafo do mestre Osamu Tezuka. Então, nessa história de 10 anos da existência da estrelinha, da estrela do Natal, a estrelinha é o nome da personagem. Eu participo dessa história, porque ela é especial, né? Então, a estrelinha ela acaba participando junto comigo. O autógrafo do mestre também, a estrelinha, no caso, ela tem que salvar esse autógrafo, né? Do Mark, que é o personagem que é o personagem malvado da história, vamos dizer assim, ele é o vilão, mas fora ele, tem um outro vilão superior a ele, que é o chefe dele. Então a história vai longe e vai indo, vai até o final, certo? Foram páginas e páginas a cores que eu fiz. E neste outro trabalho meu, ó, este aqui, eu comecei a fazer memórias de estrelinha. Porque assim, fica todo ano, desde aquela lá, eu me dediquei a fazer colorido todo ano. Mas, gente, como vocês viram, pintar a cores é lindo, né, o trabalho. Mas realmente é um trabalho que gasta tempo, né, e dedicação. Aí eu fiz o quê? As memórias de estrelinha. Ela fala de quando ela era pequenininha, né? O que aconteceu com ela, tudo. E depois a aventura daquele ano ele segue em forma de nanquim, branco e preto. Tá vendo? Isso aqui foi feito totalmente branco e preto. Lembra do balanço que eu falei de 50% branco e 50% preto? Aqui você consegue ver isso, porque a estrelinha ela tem essa roupinha, né? Ó, tá vendo? O Mark aqui, naquela aventura dos 10 anos de aniversário da Estrela Natal, o Mark me forçou a dar um poder para ele e ele queria voar. Então, atualmente o Mark voa e dá mais trabalho ainda para a estrelinha, certo? E ela vira e mexe, joga a culpa em cima de mim. Mas fazer o quê, né? Então, aqui, nesse caso, a Estrela Natal, ela já segue uma parte a cores, com as memórias de estrelinha, e essa parte em branco e preto. Aí, mais tarde, naquele caso, né, seria um lápis de cor e branco e preto com nanquim, ou pode ser com tinta hidrográfica, assim. Mas o problema disso é que borra, né, se cair água. Nesse caso aqui, eu já trabalhei, aqui são páginas, pranchas originais, certo? Eu já trabalhei nessas páginas originais com aquarela. Olha o efeito que dá, olha a diferença, né? Você vê também, ó, pincelada, você vê assim, né? Aqui foi aquarela, né? E um pouquinho de lápis de cor para fazer o sombreado só, certo? Ó, sombreado. Aqui, no caso, é a minha filha, Carolina Aya, junto com um cachorro que ela tinha, né? Chamado Chirô, o bicho de pelúcia dela, chamado Dieguinho, que ela adorava muito, né? E toda noite, antes dela dormir, eu contava a história do floquinho de nuvem, que é esse personagem aqui, esse carneirinho. E eram várias histórias. Toda noite eu contava uma história diferente que eu inventava na hora para ela. Aí um dia ela chegou e falou para mim, mãe, eu quero uma historinha do floquinho de nuvem junto comigo. Então eu criei o floquinho de nuvem com a Carolina dentro da historinha da Estrela do Natal, junto com a estrelinha e com o personagem Neve, que iria imortalizar, né? Eternizar esse momento. Aqui, ó, aqui é tudo trabalhado com aquarela, certo? Um pouco mais forte, um pouquinho mais clarinho, né? Aqui mais aguado. Aí o que eu tive que fazer? Reforçar o contorno, porque dependendo do tom que você usa, se ele é mais escuro, é lógico, né? Você tem que reforçar o contorno, tá certo? Aí, ó. E fiz o sombreamento com lápis de cor preto. Certo? Eu queria mostrar para vocês as diferentes técnicas que a gente pode usar
para colorir e arte finalizar o nosso trabalho. Até a próxima, pessoal!